Mamute lanoso. Esse animal não era só um elefante peludo. Ele era um projeto de sobrevivência levado ao limite. Imagina um elefante comum, só que preparado para viver a 40 graus Celsius sem reclamar. Pelo grosso para segurar calor, uma camada de gordura que funcionava como reserva de energia e presas gigantes, com vários metros de comprimento. Só que o problema começou quando o clima esquentou, o gelo derreteu e chegamos nós, os humanos, caçando ele por carne, por pele. Então, há poucos milhares de anos, o mamute sumiu do mapa. Agora, um spoiler. Cientistas estão tentando trazer ele de volta. DNA congelado, células clonadas. Se der certo, o mamute vai andar de novo pela Terra. Só que tem um probleminha, um detalhe bem pequeno. Quando ele voltar, vai retomar a vida sem um dos seus maiores inimigos, um predador mortal. Tigre-dente de sabre. Um felino criado para intimidar. Caninos enormes, musculatura pesada, uma mordida feita para atravessar carne grossa com facilidade. Aqueles dentes não eram exagero. Eles existiam para matar presas grandes, lentas e resistentes. O problema começa quando essas presas começam a desaparecer. Mamutes, grandes bisões, preguiças gigantes, tudo isso foi sumindo. O tigre ficou com cada vez menos opções de alvo. Caçar animais menores exigia mais agilidade, mais repetição, mais esforço. E aí entra o maior problema. Os dentes dele eram frágeis. Se quebrasse um canino, ele não conseguia mais caçar direito. Um dente quebrado significava fome, e a fome significava morte. Soma isso à competição com outros predadores e à pressão humana, e fica claro o motivo da extinção. Preguiça gigante terrestre. Um animal que prova que nem todos precisa ser agressivo para ser temido. Um bloco de força, pele grossa, ossos maciços e garras enormes que pareciam ferramentas de demolição. E aqui entra a parte irônica. As garras não eram feitas para matar ninguém, eram usadas para puxar galhos, derrubar árvores menores e se apoiar. Só que se alguém fosse corajoso o suficiente para testar, aquelas mesmas garras resolviam o problema sem esforço. O que acabou com a preguiça gigante foi combinação de problema. O clima mudou, as áreas de floresta diminuíram e um animal daquele tamanho precisava comer muito todos os dias. Menos plantas disponíveis significa menos chance de sobreviver. Ao mesmo tempo, humanos começaram a caçar esses animais de forma constante. Um bicho grande, lento e previsível virou um alvo fácil com o passar do tempo. Urso de cara curta. Esse animal não era só grande, ele era desproporcional. Pernas longas, corpo alto e peito largo. Esse urso não era aquele urso pesado e lento que muita gente imagina. Esse bicho corria, e corria rápido o suficiente para fazer outros predadores pensarem duas vezes antes de disputar qualquer coisa. Ele não foi feito para viver de frutas, raízes ou peixe. Era um predador, e quando precisava, virava um bicho profissional de carcaça. Chegava em cima de um leão americano e até de um lobo gigante, e é aí que mora o problema. Um animal desse nível não sobrevive com pouco. Ele precisava de grandes herbívoros em quantidade constante. Cavalos selvagens, bisões antigos, camelos pré-históricos. Enquanto esses animais existiam em número alto, o urso de cara curta reinava sem esforço. O ambiente bancava o custo dele. Só que muitas dessas presas grandes desapareceram ou ficaram raras. Ao mesmo tempo, humanos começaram a caçar esses animais de forma constante. Alce irlandês. Esse aqui era basicamente a prova viva de que a evolução às vezes se empolga. Não satisfeito em ser grande, forte e rápido o suficiente para a época, ele resolveu adicionar chifres do tamanho de uma porta dupla. Não era detalhe, era o ponto principal. Chegavam a mais de 3 metros de ponta a ponta. Para você ter ideia, dava para pendurar uma rede ali e ainda sobrava espaço. Mas a melhor parte é que aqueles chifres gigantes garantiam respeito. Porque, convenhamos, ninguém queria brigar com um animal que parecia carregar 2 árvores na cabeça. O problema é que respeito não paga a conta metabólica. Manter aquela estrutura exigia uma quantidade absurda de comida de qualidade o ano inteiro. Enquanto o clima era estável e a vegetação rica, dava para bancar o luxo. Só que o mundo mudou. O frio aumentou, depois veio o aquecimento, a vegetação ficou menos nutritiva e, de repente, aquele troféu evolutivo virou um gasto que não fechava no fim do mês. E, por último, o quagga, um parente da zebra perfeitamente adaptado às planícies do sul da África. A aparência dele já entrega tudo. Listras só na parte da frente, traseira lisa. Parece que a natureza começou a pintar e falou, já deu. E mesmo assim, aquilo funcionava. Adaptação total ao ambiente. Só que o problema não foi o quagga. O problema é que ele vivia exatamente onde os humanos queriam morar e criar gado. Comia a mesma grama que o gado, ocupava espaço e ainda podia ser caçado para carne e couro.
ou seja, virou inconveniente. E quando um animal vira inconveniente, a conta é rápida. E para os humanos da época, ele não era visto como um animal importante. Então era comum matar vários numa única caçada. E ninguém se preocupava em contar quantos ainda existiam. Afinal, sempre parecia ter mais. Até que não tinha. O último quagga morreu em cativeiro no século XIX. E só depois disso, alguém parou para pensar. Vera, acabou mesmo? Sim, acabou. Sem aviso, sem despedida, sem chance de recuperação. Não porque ele não se adaptou, mas porque não teve permissão para continuar existindo.